Muito bom dia. Eu gostaria de começar por saudar todas e todos os presentes e agradecer o professor João Bosco e o IBRAF por este convite para falar neste foro sobre, como disse agora a Carol, perspectivas e oportunidades entre o Brasil e a África. Ontem, pela manhã, o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, na sua apresentação como convidado de honra, deixou muito clara a retomada da prioridade para a África na política externa do presidente Lula. Assim como também tocou nos diversos alicerces dessa retomada. Ele frisou os vínculos que unem Brasil e África nos campos comercial, cultural, da educação, cooperação, investimentos. Falou também da força e das potencialidades dessa relação. Seus desdobramentos na ação política do Brasil como presidente do G20 este ano e nas próximas presidências que deve assumir, no caso do BRICS e da COP30. Falou também do papel da relação Brasil-África na construção de uma ordem mundial mais justa e mais solidária. Por sua vez, também, no dia de ontem, aqui, o embaixador Martin Beng, decano dos embaixadores africanos em Brasília e convidado especial, resumiu, no final do seu pronunciamento, a relação Brasil-África em 3 P's: profunda, privilegiada e promissora. Ambos pronunciamentos situaram muito bem a relação e seu estado atual, no momento da realização desta 12ª edição do Foro Brasil-África. Quais seriam, então, as principais perspectivas e oportunidades para a relação Brasil-África? Cabe ressaltar aqui o tema orientador desta 12ª edição do Foro, que tem perpassado as discussões nos painéis e nas discussões paralelas que já ocorreram ontem aqui. O investimento em infraestrutura para impulsionar o desenvolvimento sustentável no Brasil e na África. A escolha dessas palavras como orientadoras deste foro é significativa e muito relevante. Nos termos dessa formulação, o investimento em infraestrutura tem por objetivo impulsionar o desenvolvimento sustentável. Ou seja, não se trata apenas de crescimento econômico, não se trata do desenvolvimento sustentável apenas no Brasil ou apenas na África, mas em ambos. Está implícito nessa formulação que o Brasil deve participar do desenvolvimento sustentável da África e que a África deve participar do desenvolvimento sustentável do Brasil. É essa a oportunidade que hoje se coloca para o Brasil e para a África. E é essa uma das razões pelas quais a África, no governo Lula, voltou a ser prioridade na política externa brasileira. Trata-se de uma prioridade que tem relação direta com a política doméstica do Brasil, onde existe um projeto inclusivo com meta de desenvolvimento socialmente justo e ambientalmente sustentável. Trata-se de prioridade que se reflete também nas diretrizes que o Brasil trouxe para o G20 em sua atual presidência. Combate à fome e à pobreza, a transição energética e o desenvolvimento ambientalmente sustentável e a reforma das instituições internacionais. São elementos que naturalmente unem Brasil e África, que, aliás, na presidência brasileira do G20, ocupou seu lugar mediante o ingresso da União Africana naquele agrupamento. Se existe um interesse do Brasil pela África,
manifesto na prioridade expressada pelo presidente Lula, essa vontade política é plenamente correspondida pela África. Desde a cerimônia de posse, que contou com a presença expressiva de chefes de Estado, ministros e outras autoridades africanas. Nesses quase 2 anos, o presidente da República fez 2 viagens à África, África do Sul para BRICS, Angola, um grande parceiro bilateral brasileiro, São Tomé e Príncipe, presidente da Comunidade de Países de Língua Portuguesa. E este ano, ao Egito e à Etiópia, novos países do BRICS, onde também discursou como convidado, no caso da visita à Etiópia, em Addis Abeba, na sede da União Africana. Este ano também recebemos o presidente do Benin, Patrice Talon, em período coincidente com as comemorações do Dia da África, em 25 de maio, e também realizamos, em Salvador, a Conferência da Diáspora Africana nas Américas, a convite do Togo e da União Africana, ocasião da celebração, em 31 de agosto, do Dia Internacional das Pessoas Afrodescendentes. Não há dúvida de que essa aproximação seguirá nos próximos anos, com novas visitas do mais alto nível, visitas ministeriais, consultas políticas, comissões mistas, assim como com as presidências do Brasil do BRICS, da COP30 e, em 2026, da Zona de Paz e Cooperação do Atlântico Sul, as OPACAS, que é um foro com uma importância também muito significativa para o Brasil em termos estratégicos e para todos os países que a conformam, porque no âmbito da Zona de Paz e Cooperação do Atlântico Sul é que esse oceano encontra uma expressão justamente de união dos países ribeirinhos. Essa abertura, esse interesse em nível político do Brasil pela África e da África pelo Brasil vão continuar. A questão é o quanto o Brasil poderá participar mais do crescimento econômico e comercial africano e da África no crescimento brasileiro. Para isso, será preciso o envolvimento dos agentes econômicos e financeiros do Brasil e internacionais. A África é um novo horizonte de desenvolvimento global. Ela cresce, em média, 3,5% ao ano, mas em alguns casos essa taxa é consideravelmente mais alta em alguns países. Tem 65% das terras agricultáveis disponíveis do mundo. É o continente mais jovem, com 60% da população com menos de 25 anos. Responderá por 25% da população mundial em 2050. A população da Nigéria, o país africano mais populoso, é hoje estimado em 223 milhões de pessoas, maior do que o do Brasil, de 203 milhões, de acordo com o último censo. O número de novos projetos africanos anunciados por investidores estrangeiros cresceu cerca de 40% nos últimos anos, perfazendo um total de 766. 6 dos 15 megaprojetos, ou seja, projetos de mais de 10 bilhões de dólares em andamento no mundo, se encontram na África. Com países dotados de matrizes energéticas potencialmente limpas e com crescimento em energia renovável, a África está posicionada, tal como o Brasil, muito favoravelmente para uma transição energética verde. É na África onde se concretiza o maior e mais ambicioso projeto de zona de livre comércio da atualidade. A Zona de Comércio Livre Continental Africana, que entrou em vigor em 2019. São mais de 50 países, 1,3 bilhão de pessoas e um PIB de mais de 3 trilhões. A maior parte do comércio africano é para fora do continente, sendo o comércio intra-africano relativamente baixo, devido a fatores históricos, assim como a direitos aduaneiros entre as comunidades econômicas regionais.
A Zona de Comércio Livre Continental Africana pode mudar essa realidade e impulsionar, pelo menos em 7%, a renda da África, no valor de 450 bilhões até 2035, permitindo que mais de 30 milhões de pessoas sejam retiradas da pobreza extrema. Por meio dessa área de livre comércio, os países africanos podem construir um mercado continental único de bens e serviços, garantido pela circulação de capitais e pessoas e lançando bases para uma eventual união aduaneira continental. Para o mundo, para o Brasil, para o Mercosul, trata-se de grande oportunidade. Em 2022, mais de 2/3 das exportações do Mercosul para a África foram para países com os quais o bloco não tem acordo comercial. Portanto, pode haver muita ampliação. O comércio do Brasil com o continente ainda é modesto, sobretudo face a potencialidades como essas. Por exemplo, cerca de 22 bilhões de comércio é o que o Brasil tem com a África hoje. A Índia já tem mais de 100 bilhões. A China, então, 243 bilhões. Em 2023, os maiores destinatários de nossas exportações da África foram a Argélia, o Egito, a África do Sul, o Marrocos e a Nigéria. E no sentido inverso, o Brasil importou, sobretudo, da Argélia, do Marrocos, da Nigéria, de Angola e da África do Sul. Esse comércio que temos hoje com a África já foi maior. Em 2007, ele perfazia 7% do comércio total do Brasil. Em 2023, foi apenas de 3,5%. Então, o potencial aí é evidente. O Brasil também se manteve mais ou menos na mesma posição de mais de 20 anos atrás, em termos da participação relativa no comércio africano. Se em 2003 era 16º, hoje é 15º. E aqui, o senhor que falou antes de mim, representante do Afreximbank, mencionou 1% e 4% apenas no comércio relativo de uma região para outra. É muito pouco. Mas, mesmo assim, existem dados e sinais encorajadores. O estoque de investimento direto da África no Brasil cresceu 57% de 20 a 21, alcançando 2,3 bilhões em 2021, sendo a África do Sul o principal investidor africano no Brasil. Exemplos de investimentos africanos anunciados neste país incluem a expansão do Terminal 3 do aeroporto aqui em São Paulo de Guarulhos, por uma empresa da África do Sul, e o investimento importante de uma fábrica de fertilizantes no Maranhão por empresas do Marrocos. Já o estoque de investimentos do Brasil na África alcançou 1,9 bilhão em 2021, sendo Angola o maior destino desses investimentos. São elementos que significam o aumento da necessidade de investimentos na infraestrutura africana, que seja para o maior escoamento de sua produção mineral para portos, para o intercâmbio comercial acrescido propiciado pela zona de comércio, de livre comércio continental africana, ou para a produção de energia e alimentos e maior mobilidade de uma população em expansão, a infraestrutura africana terá de se ampliar e se consolidar. A relação entre o Brasil e o continente só se expande. A Apex Brasil tem 14 projetos setoriais com foco em países africanos. No mapa de oportunidades, uma ferramenta gratuita disponibilizada pela Apex, são identificados mais de 5.800 oportunidades para exportações brasileiras nos 54 países africanos, cobrindo grande variedade de setores, como alimentos, bebidas, petróleo, minério de ferro, veículos e manufaturas de ferro ou aço.
Junto com o Ministério das Relações Exteriores, em 2023, foram realizadas missões empresariais ao Egito, Quênia, Etiópia e também, este ano, na Namíbia, em Moçambique, Tanzânia e Botsuana. Essa intensa agenda de promoção comercial complementa a da cooperação que o Brasil mantém com a África e que inclui os campos da produtividade agrícola, da saúde, da diversificação da economia, a industrialização verde e digital e a área científica e tecnológica. Um programa significativo na área de cooperação é o projeto do Cunene, no sul de Angola, um projeto, em grande medida, modelado no Vale do São Francisco e da Codevasf, um projeto que tem um grande potencial de se tornar emblemático da cooperação brasileira com a África. Senhoras e senhores, a retomada da política para a África representa, portanto, uma visão integrada e equilibrada da nossa política externa, pois está associada à retomada de políticas internas de direitos humanos, de combate ao racismo, de igualdade racial. A África é hoje tema, direta ou indiretamente, de praticamente todas as pastas do governo. O desenvolvimento do Brasil não deve e não pode estar dissociado do desenvolvimento africano. A prioridade política que o Ministério das Relações Exteriores e outras agências do governo vem dando para a África leva em conta todos esses fatores, que apontam numa direção: o aprofundamento da relação em todas as suas dimensões. Este evento, ao reunir empresários, investidores, acadêmicos, jornalistas e agentes governamentais, tem papel crucial na tomada de consciência do lugar cada vez mais importante que a África deverá ocupar na agenda brasileira e na agenda internacional. Se um dos grandes desafios é mobilizar o capital necessário para a realização dos investimentos em infraestrutura, existem claramente condições para que tais movimentos se traduzam em níveis mais acelerados de desenvolvimento sustentável e de transição energética, tanto na África como no Brasil, com retornos altamente positivos para todos. É com essa visão e com esses objetivos que temos trabalhado no âmbito do Ministério das Relações Exteriores. Muito obrigado.